Olá, transportador escolar, os tios e tias das vans escolar de todo o Brasil. Eu sou o Andrigo, da Modo Certo Escolar. Nós estamos fazendo algumas matérias, alguns levantamentos justamente sobre esse setor. A gente está fazendo um trabalho bem direcionado para esse setor. Hoje o nosso assunto aqui é sobre um assunto que foi muito comentado no início da pandemia, durante essa pandemia toda aí, que foi bem relacionado aos bancos, instituições financeiras. O assunto é sobre linhas de crédito, financiamento, acesso a essas linhas de crédito, que foi bem difícil, né? E situação de veículos que hoje estão financiados, que os transportadores estão com receio de perder eles, algumas opções do que pode ser feito, né? E nós conversamos em uma entrevista com dois especialistas no assunto. Eu quero deixar claro que nós não estamos fazendo propaganda de nenhuma instituição, nós apenas escolhemos essa instituição, essas pessoas para darem essa entrevista para nós, por eles serem uma cooperativa de crédito totalmente ligada ao transporte. Eles são uma cooperativa de crédito voltada para o ramo do transporte. Então eles têm uma sensibilidade quanto a esse setor, eles têm um conhecimento desse setor muito grande. É por esse motivo que a gente escolheu esses dois especialistas dessa cooperativa para poder conceder a entrevista para nós. Convido a você a assistir esse vídeo até o fim, porque ele tem algumas coisas bem legais, né? Durante até o final tem alguns detalhes bem interessantes que eu acho que interessam muito para o transportador, né? Para você, para o transportador escolar. E eu peço para que você compartilhe com seus amigos, seus colegas do ramo do transporte, né? Os outros tios e tias, porque todo mundo vai poder se beneficiar desse material. Espero que você goste. Olá pessoal, transportador escolar do Brasil. Nós estamos aqui hoje na cooperativa de crédito Transpocred e nós convidamos aqui o nosso amigo Jason para conversar um pouquinho mais sobre algumas questões que envolvem justamente a parte financeira, financiamento, pessoal com financiamento para quitar, buscando recurso financeiro nos bancos, né? Muitos transportadores aí se viram numa situação bem apertada e precisaram disso agora nesse período, né? E muitos acabaram não tendo opções, tiveram que negociar com o seu banco, não tiveram êxito na negociação, muitos precisariam até levantar recursos para esse momento e a gente sabe que muitos transportadores acabaram não conseguindo. Então a gente ficou numa conversa breve aqui, vai tentar esclarecer alguns pontos que são bem importantes, bem interessantes, para que o transportador possa se organizar para buscar isso, e adquirir um financiamento ou uma negociação com o banco que trabalha, né? Jason, eu vou só te pedir para te apresentar e dizer o que é a Transpocred hoje. Inclusive é uma coisa bem interessante, né, para quem trabalha no ramo dos transportes, que existe hoje no mercado uma cooperativa de crédito que ela é totalmente voltada e focada para o ramo dos transportes. Boa tarde, Andrigo. Meu nome é Jason, eu sou consultor de negócios, pessoa jurídica da cooperativa. Então, a cooperativa Transpocred ela é uma cooperativa, somos a única cooperativa no Brasil segmentada na área financeira, exclusiva do transporte, né? A gente faz parte de um sistema lá de Blumenau, que é o sistema AIMOS, né? A gente atende toda a cadeia de transporte, desde o pequeno ao grande, e todo o KNAI que responde a essa cadeia, desde mecânicas, chapeações, lojas de pneus, postos de gasolina, então tudo que envolve o KNAI de transportes a gente atende. Legal, ela é bem focada para o ramo. Bem focada, né? É segmentada. Legal. Lembrando só que aqui a gente não está fazendo propaganda de cooperativa de banco nenhum. Nós estamos dando respaldo para um gerente de uma cooperativa que ela é focada no ramo dos transportes. Então eles têm conhecimento de causa e eles estudam o mercado do transporte. Por isso que a gente deu a preferência para eles, porque vai ser uma coisa bem direcionada, né? Uma conversa bem direcionada. Exatamente isso. Vamos tentar
sanar algumas dúvidas aí para ver se a gente consegue auxiliar o pessoal. Legal. Jason, a gente viu algumas dúvidas, né, dos transportadores, e dentro do que é possível nos falar, dentro do que você pode abrir para nós, quais são os aspectos que mais impactam positiva e negativamente nas relações entre banco e empresa? Então vamos lá. Logicamente que o histórico de mercado é o que mais impacta hoje em dia numa relação instituição financeira e empresa, seja uma pessoa física ou jurídica, né? Hoje em dia a gente pega muitos casos onde que o pessoal tem uma restrição ou na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Só que também, mesmo muitas vezes o Rodrigo não tendo restrição, o pessoal acaba pagando com atraso algumas contas, né? E hoje em dia a conta de consumo, água, luz, telefone, são contas de consumo. Isso impacta muito no score do banco, né? Então, pagando isso com 15 dias de atraso, o teu score vai cair no mês a mês, né? Então, muitas vezes tu tem tá tudo em dia, não tem nada, mas de restrição, mas ao mesmo tempo teu histórico de mercado te traz um histórico de atrasos de pagamentos, o que acaba impactando num futuro crédito, uma futura concessão de crédito, uma futura relação bancária. Legal. E isso inclui também não só o CNPJ, a pessoa física, o sócio da empresa, o proprietário, isso envolve também. Envolve também porque, na verdade, as instituições elas veem isso como um grupo econômico, né? Se você é dono da empresa, você é responsável por ela. Então, na hora de conceder o crédito, tu acaba não separando, porque o CPF ele é vinculado ao CNPJ. Né? Então acaba se tornando um problema único daí. Sim. Por isso a gente viu, muitas das pessoas às vezes não sabem disso, né? Às vezes acabam até mesmo por simples descuido, deixando alguma conta em atraso lá no seu CPF, ele vai gerar um problema lá na frente. Às vezes a conta é baixinha, 50 de 100 reais, vou pagar mês que vem. Acaba diminuindo o score, diminuindo o score dele no Jason. Nesse momento, né, que é um momento bem difícil, bem complicado financeiramente para o nosso país, e não só para o ramo dos transportes, mas uma linha de crédito, empresas que precisam de repente levantar algum valor, você considera uma boa opção no momento para essas empresas? Então, é lógico que você pegar dinheiro no mercado e pagar juros sobre ele não é uma boa condição, né? É sinal que lá atrás não houve um planejamento para um futuro da empresa. Mas ao mesmo tempo é melhor você pegar e procurar sempre um juro mais baixo para também não acabar ficando inadimplente no mercado. Isso aí. Né? E hoje a cooperativa, nós temos aí várias linhas de crédito, desde crédito subsidiado do BNDES, crédito com garantia real, com garantia de sócios, garantia de avalista, né? Então, com valores bem interessantes, taxas bem interessantes, mas pela situação atual, vou te dizendo aí que acaba sendo uma boa alternativa para não perder um crédito, para não perder um crédito não se tornar inadimplente. No mercado em geral, né, Jason? Exatamente. Uma outra dúvida que a gente tem, inclusive dúvida minha também, e eu acredito que da maioria dos transportadores, a gente viu que o governo liberou algumas linhas de crédito, né, no mercado, e tem muita gente tendo dificuldade para acessar essas linhas de crédito. Inclusive a gente viu linhas que elas são bem relacionadas, valores que vieram, enfim, do BNDES, e os bancos vão ter que administrar isso. Mas esse crédito está sendo liberado, está um pouquinho mais restrito? Então, nós até temos essa parceria com o BNDES, que já deve ter uns 2 anos já, que é uma linha que ela é exclusiva para manutenção, que é um microcrédito, né? Onde nós não temos taxa de IOF em cima da operação, que já é um ganho das operações normais.
quanto a esses programas que foram lançados agora durante a pandemia, né, ele tem algumas restrições, né? Geralmente o contador recebe uma cartinha informando o valor que você tem disponível lá, porém esse último que saiu, que é o Pronamp, ele é até 30%, ou seja, se tu faturou lá 300 mil, tu pode conseguir até 90 mil, mas não que você vá conseguir até 90 mil. E a gente sabe também que esse valor já está praticamente tomado, né? Não tem mais disponibilidade. Nós da cooperativa, a gente recebeu um valor irrisório para trabalhar em cima disso, né? Então a gente nem sabe qual vai ser o critério que vai se adotar para tentar contemplar o maior número de pessoas, né? Mas se fosse esperar para contemplar todo mundo que teria direito, não sei quanto que seria um absurdo de valor, né? Então, entendi. Infelizmente nem todo mundo vai conseguir se beneficiar desses valores. Exatamente, porque tem casos que daí na cabeça do empresário, do cooperado, ele teria condições de pegar, mas aí o contador esqueceu de fazer alguma coisa, ou não lançou uma nota, ou deu um valor superior. Entendeu? Então tem alguns critérios aí a serem respeitados. Na tua visão, né? Isso quanto ao planejamento, mas os juros de financiamentos e empréstimos, eles podem acabar prejudicando uma empresa, né? Tu acha? Pode, porque na verdade, se você tem uma empresa e você já faz um planejamento, eu vou pegar um valor X para fazer uma certa programação, tudo bem, está no teu passivo isso e tu vai trabalhar em cima disso. Mas a partir do momento que tu te viu apertado e tem que pegar a última hora, tu vai pegar aquilo que te disponibilizar, independente da taxa de juros e valor. E aí acaba sendo um tiro no pé. Essa é uma questão bem importante, né? A empresa que está bem organizada e ela consegue fazer essas previsões ou se programar antes, ela consegue linhas de crédito melhores, taxas melhores, né? Quem acaba pegando isso porque tu tem um planejamento, né? Por um planejamento, né? Agora, se tu não tem um planejamento, e é muito importante tu ter, pelo menos que for uma planilha de anotações, né? Se tu tem um planejamento, tu contrata um empréstimo, tu vai saber quanto tu vai entrar por mês, quanto tu vai ter de passivo. Agora, se tu não tem nada, tu acaba se vendo apertado do dia para a noite, tu tem que pegar um valor. E aí, muitas vezes, né, as pessoas veem que tu está desesperado e te colocam uma taxa de juros mais alta, um crédito com alguma venda casada, alguma coisa nesse sentido que não que seria proibido, mas infelizmente a gente sabe que acaba existindo. Gente, uma visão, né, de vocês, lá do banco, enfim, de uma cooperativa de crédito, o que hoje pode ser feito, o que poderia ser feito para essas pessoas, esses transportadores que financiaram o veículo e eles estão com medo de perder esse veículo, né? E se existe alguma coisa, qual é a sua orientação? Então, claro que a primeira coisa seria você entrar em contato com a instituição e tentar um acordo, enfim, aumentar o número de parcelas, renegociar, enfim. Vejo também como outra possibilidade tentar vender esse veículo no mercado, por fora, para tentar quitar a dívida, né? Porque muitas vezes na entrega desse veículo, do bem, que o banco, é até um jargão, né? Os bancos não costumam gostar de pegar veículo porque eles vão vender para quem? E para eles vender, eles vão ter que ter lucro em cima. Então tu acaba, às vezes, entregando um veículo de 50 mil reais para uma dívida de 30 e não te sobra nada, e tu ainda perdeu aquilo que tu já pagou. Né? Então, o melhor caminho, acho que seria tentar vender esse veículo por fora mesmo. Antes de perder ele para uma financiadora, enfim. Tentar alguma coisa nesse sentido. Negociar ele por fora antes, que perder ele judicialmente, ou enfim, por uma execução do banco, vai acabar perdendo muito mais. Muitas vezes tu vai acabar até ficando devendo para a instituição. Hoje, o que é um banco? Eu sei que muitas coisas elas são bem restritas, né? E a gente também não quer explorar
essa parte, mas o que o banco avalia? A gente já conversou antes, no início, comentou sobre isso, mas o que ele avalia? É o score da empresa, do CNPJ, do sócio, para fornecer um empréstimo, para fornecer um crédito para essas pessoas? Então, é claro que o score ele tem um peso em cima disso também, né? Mas a gente costuma consultar os últimos 24 meses histórico de pagamento, se teve algum pagamento atrasado, se teve algum vencido, se existiu algum vencido, o que foi esse vencido. A gente vai pedir comprovante, justificativa disso, né? Saber e tentar entender o contexto todo da empresa. É uma empresa que vinha sólida, aí teve uma caída de, sei lá, de 6 meses, mas engrenou e foi embora de novo, e durante esses 6 meses, porque fornecedores não pagaram, ou por alguma coisa nesse sentido. Então, cada caso é um caso, mas a gente avalia muito a questão de mercado, histórico de mercado. Histórico de mercado de cada um. E o score, né? Legal. Se você fosse gerente financeiro da conta dos transportadores, hoje de um transportador que está passando por uma dificuldade, você teria algum conselho, alguma saída, alguma dica para dar para essa pessoa hoje? Então, Rodrigo, cada caso depende de ser estudado, né? Mas vamos supor que a gente pegue um empresário que tenha 5 carros. Muitas vezes, tem muitos empresários que a gente vê que às vezes o pessoal prefere não vender os carros e jogando a dívida lá para frente e acaba se atrapalhando no final, né? Então, se você tem mais que 2 carros, 3 carros e puder vender um para sanar as dívidas, às vezes você dá um passo para trás para dar 2 para frente. Entendi. Né? É uma coisa muito interessante. Isso faz parte do planejamento, né, Jason? Não esperar para ver o que vai acontecer, antecipar. Exatamente. Porque tem muita gente que acaba, não quero perder os meus carros, mas no fim vai empurrando para frente, vai antecipando receita, vai trocando cheque, trocando títulos, e acaba se atrapalhando no final. Então, às vezes, a vantagem de tu dar um passo para trás, vende 1, 2 carros, paga todas as suas dívidas e levanta de novo. É aquele velho ditado que às vezes o menos é mais. O menos é mais. Menos é mais, né? Pode diminuir de tamanho e poder depois se estruturar novamente. Na verdade, tu não está diminuindo de tamanho, está te readaptando ao mercado. Jason, eu agradeço muito a atenção e por ter recebido nós hoje aqui. Eu acho que o transportador escolar precisa, nesse momento, de um auxílio, de alguém que dê uma ajuda para ele, e não só financeiramente, ajuda em termos de direção, de direcionar para que lado eles podem ir, quais são as opções. E eu acho que foi muito importante você ter colocado o teu conhecimento hoje aqui para disposição. Cara, eu agradeço, fico feliz em poder ajudar. Eu acho que é bem importante vocês, né, tomar essa atitude de passar para os motoristas isso aí, porque tem muita gente que precisa desse auxílio. Obrigado, Jason. Obrigado. Certo.